ficar constrangido, mas o próprio pastor Josué, essa semana eu falei para ele, puxa, você está envelhecendo de um modo que não está, né, gente? Mas os anos estão se passando, ele está ficando cada vez mais uma gente bonita, o reverendo Antônio Elias, nosso pastor Theo, gente temente a Deus, gente, são homens falhos, eu sei que são, puxa, claro que todo mundo sabe, mas gente que tem uma seriedade com Deus, lança temor. Olha de quem vocês estão aprendendo, gente que leva Deus a sério, como ele vai usar aqui a expressão, todo homem de Deus seja perfeito, ele está falando de homens de Deus aqui, de pessoas de Deus. E é aquele cuja vida é usada para servir a Deus e para expressar o amor de Deus. Esse é um homem de Deus. Aquele que realmente faz de sua vida um instrumento de anunciação do amor de Deus, da graça de Deus, do Evangelho. De quem estamos aprendendo. Eu já falei algumas vezes, vou repetir, porque tem gente que não estava aqui. No início dos anos 80, a minha vida foi transformada radicalmente, porque eu comecei a ouvir coisas que eu que estava na igreja há anos, nunca tinha ouvido. Ensinos. Falei, gente, como a fé cristã é linda. E um ensino teológico, teologia. Eu estava aprendendo teologia. As aulas com o nosso querido e amado presbítero Ângelo, que está aqui firme e fiel a Deus. A seriedade. Isso lança temor. Saiba de quem você está aprendendo. Você está aprendendo de gente séria. Então, leve a sério o que você está aprendendo. Claro que lança temor sobre nós que ensinamos. E que desde a infância sabes as Sagradas Letras. É claro que ele está aqui se referindo a quê? Que Sagradas Letras são essas? Ao Antigo Testamento. Ainda não tinha Novo Testamento. Ainda não estava compilado, as cartas já estavam rodando, tá? Algumas delas, claro, essa aqui é uma, mas ele está se referindo aqui às escrituras do Antigo Testamento. Veja bem, gente, esse versículo eu acho de uma riqueza. E que desde a infância sabe das Sagradas Letras. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho que deve andar. O caminho que ela deve andar está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Ensina, ensina, ensina. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o poder dessa palavra. Está aqui no verso seguinte. Ensina. Timóteo conhecia o Velho Testamento, conhecia a Torá, ele conhecia tudo, ele sabia, ele conhecia. Ele sabia de Gênesis a Malaquias, ele conhecia as Escrituras ali. Tudo. Foi instruído nisso. Aí você vai pensar assim. Aí o apóstolo Paulo fala que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vocês não acham isso sensacional? O teu conhecimento do Velho Testamento, ele já tem o suficiente para te tornar uma pessoa sábia para se converter em Jesus. Por quê? Se tem algo que a gente precisa saber, várias coisas, mas essa aqui é imprescindível, você não pode abrir mão. Se tem algo que você precisa saber para ler a Bíblia, é que Jesus é a chave de interpretação de tudo que está na palavra de Deus. Se você ler o Velho Testamento fora da perspectiva do Messias, do que aquilo tudo está representando, a chave, o centro é a anunciação de que virá o Messias. No nosso caso, veio o Messias. Mas o Velho Testamento era toda a preparação anunciando a necessidade da vinda de um Redentor. O livro de Hebreus é um livro preocupado em fazer essa conexão entre o Velho Testamento
e Jesus. Está ali tudo, todas as interpretações de Hebreus, para isso. Um livro maravilhoso, todos são, mas nesse sentido ele é perfeito para isso. O Velho Testamento só pode ser lido tendo como lentes de interpretação Jesus. Você pega lá Levítico, até eu estou lendo Levítico atualmente, não é um livro muito fácil de ler, alguns livros não são. Mas, quando você sabe que aquelas ofertas, aquilo tudo que está ali, aquelas admoestações todas, aquilo tudo está direcionado a Jesus, aí tudo começa a fazer sentido. Aquilo por si mesmo, se você tirar Jesus daquela história, vai ficar uma religião muito esquisita. Mas Jesus, aquilo tudo é para anunciar Ele. Então, aqui já fala, começa a dizer um poder que há na Escritura, que depois ele vai explicitar mais, que a gente não consegue alcançar, a não ser na Escritura. Eu vou usar uma expressão forte só para provocar mesmo. A gente só consegue desemburrecer, ficar sábio, estudando a palavra de Deus, tornar-te sábio. É alguém que tem um entendimento esclarecido. É alguém que tem um saber, olha que coisa linda, ele tem um saber que dá conta da interpretação da realidade, das coisas, e dá conta sobre qual a melhor forma de lidar, de encarar essa realidade. O sábio. E se eu for falar aqui sobre tantas coisas maravilhosas sobre esse sábio, vamos para o nosso senso comum mesmo, como esse cara é sábio. Geralmente a gente fala isso, não fica perdendo tempo com bobagem. Fala coisas que têm base, têm fundamento, a aplicação é muito boa, fundamento na palavra. Tem as direções certas para a vida. É o pedido mais, um dos pedidos mais fundamentais para a gente pedir ao Senhor. Senhor, me dá sabedoria, que é enxergar a vida com os teus olhos e lidar com ela de acordo com a tua vontade, e discernimento entre as coisas. Isso também é sabedoria, você discerne. É sensacional. Gente, aqui está dizendo que você deixa de ser tolo, deixa de lidar com a vida de um modo idiota, simplesmente porque você realmente mesmo conhece a palavra de Deus. Quanta tolice vivemos e falamos simplesmente porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Quanta tolice é feita em nossas casas. Você, às vezes, assim, não passa por sua cabeça uma vergonha enorme de coisas que você já disse e fez porque você não conhecia a Bíblia? Já sendo cristão, nunca passou por você isso, não? Eu vi, ai meu Deus, que bobagem que eu falei. Fala da cabeça, porque você não refletiu, não pensou e não foi na palavra para ver se tem fundamento. Uma vez eu discuti com um querido amigo meu aqui na igreja. Uma discussão boa, pontos de vistas. Querido. Ele é mais jovem que eu. E aí ele falou lá uma sentença, uma tese. Falei, cara, aí eu peguei meio pesado com ele, tadinho. Falei assim, estava com a Bíblia na mão. Beleza, cara.
toma aqui. Me dá um fundamento para isso que você está me dizendo. Um. Ah, eu não tenho. Então, deixa eu te dar os fundamentos do que eu estou te dizendo. Senão ficaríamos igual ali, né? Eu e ele. Não, eu não tenho isso. Então, pegue o fundamento da afirmação que você está me fazendo. Porque senão, aí eu já não falei para ele. Que é um cara, para mim, hoje, maduro e sábio. Porque senão você é um tolo. E passa como tolo. Eu sei que alguns ficam calados para não passarem por tolo. Não é verdade, gente? Melhor não falar nada, que senão eu vou falar bobagem. Talvez seja melhor, mas você tem que ter muito cuidado, porque isso não é o melhor. O melhor é você procurar base na palavra para falar, do que você ficar a vida inteira. Eu não falo nada porque eu não sei nada. Então, estude a palavra. Até porque o estudo, mas aí já vou entrar no outro ponto aqui. Vou entrar logo. Então, a mente se abre com a palavra. Ela realmente é eficaz. Há algo na palavra. Há um poder na palavra de Deus que faz em mim o que nada mais faz. Ela realmente é quem me transforma. Porque ela é soprada por Deus. Inspirada aqui é um sopro que é jogado dentro do homem. Isso é inspiração. Inspirar, expirar. A palavra, o termo aqui é a ideia de que Deus soprou sua palavra dentro do homem. Ele jogou ela lá dentro. A palavra é de Deus. A palavra é dele. Ele é quem está falando aqui. Por isso ela é um livro sem igual. Essa é a fé cristã. E você sabe disso quando você vê que isso é verdade na sua vida. Com uma palavra, ela transforma, o poder, ela é uma ação de Deus na minha vida. Deus se preocupando em falar comigo por meio de sua palavra. Deus decide falar com você, Armando. Olha que coisa. Aí vai, escreve uma palavra para ele se revelar, revelar a sua vontade, revelar a si mesmo, a cada um de nós. Toda a Escritura aqui, primariamente, está de novo se referindo aqui, primariamente, ao Velho Testamento, é claro. Mas é claro que, por extensão, vários textos, alguns textos a gente pode ver isso, por extensão, aqui já se aplica, no nosso caso, ao que é considerado toda a Escritura, Novo Testamento também. Ela é inspirada, a fonte é Deus. Essa visão que discorda do apóstolo Paulo, de que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, eu fico assim nervoso com ela. E eu perdi. E até tem gente aqui que pensa assim, que ela contém. Eu acho um desespero discordar do apóstolo Paulo, porque ele está falando que ela é inspirada por Deus. É palavra de Deus. Deus fala aqui. Tudo é palavra dele. Eu tenho que ter discernimento, eu tenho que saber interpretar, eu preciso de gente para me instruir, como o pastor Theo pregou no domingo passado à noite, eu preciso de instrutores, como o próprio apóstolo Paulo está fazendo com Timóteo. Eu preciso de gente que tem o dom do ensino, gente que vai me ajudar a compreender. Eu preciso disso, todos nós precisamos. Mas ela é a palavra de Deus.
e eu preciso discernir o que Deus está querendo dizer para mim ali. A palavra de Deus se lê assim. Você lê ela, de certo modo, contra você. O que Deus quer fazer comigo nessa leitura? Tem sempre algo. Pode ser uma cura. Contra nesse sentido de não contra você, mas de algo que é para afetar você. Uma orientação e tal. E ela é útil. Útil aqui é que há uma eficácia nessa palavra. Ela não volta vazia. Ela vai fazer alguma coisa com você. Para o ensino, é tornar a sua mente cheia do conhecimento de Deus. Sua mente, ela é renovada. O seu saber, ele é alterado. A sua compreensão do mundo é refeita. A palavra de Deus, ela ensina. Já disse aqui que é o verbo mais utilizado nas ações de Jesus. A palavra mais usada não foi que Jesus curou, nada. Ele fez tudo isso, mas a mais usada é ele ensinou. Porque o ensino muda a mente, a compreensão do mundo, compreensão das coisas, de si mesmo. Essa palavra, ela tem essa eficácia de mudar a mente. A visão de mundo, a cosmovisão. Você via de um modo, passa a ver de outro. Essa palavra, ela é útil, ela é eficaz para repreender. A repreensão aqui é a mudança, na verdade, é a exortação quando estamos em pecado. A palavra me repreende, você está em pecado. Você está no alvo errado. A palavra por si só, uma das coisas que eu aprendi aqui na igreja nós já passamos, não a igreja Betânia, a igreja passou por muitas modas. Tem as modas assim, assuntos que ficam no tema, e aí as pessoas ficam querendo falar. Eu me lembro de Nova Era, aí todo mundo e tal. Aí eu aprendi aqui, prega a palavra, você não precisa dar ibope a essas modas. Tinha coisa do disco ao contrário. Isso, quem pegou essa do disco ao contrário? Lembra? Poxa, que coisa maluca, rapaz. E aqui eu aprendi, gente, ensina a palavra. Ela vai servir para preparar vocês para todas as modas, sem dar ibope nenhuma. Prega a palavra. Deixa que ela é quem vai repreender. Está errado? A palavra faz isso. Não é bronca, não é cara feia. A palavra. Ela conserta o nosso caráter. Ela repreende. Porque é Deus que está falando. A palavra, ela corrige. Aqui é para quem está numa direção errada. Está num caminho errado, no sentido de uma escolha que fez e que não devia ter feito. Não exatamente algo que seja um pecado, mas não é essa a vontade de Deus. Então ela vai corrigir você. Ela vai trazer você para, de novo, a direção de Deus. E como a gente precisa dessa direção? Às vezes eu penso nisso. A gente ora aqui, os pastores, toda quarta de manhã juntos, né? Nós temos diante de nós uma série de possibilidades, de escolhas para fazer. E várias a gente pode até afirmar, corretas. Você pode fazer essa escolha, aquela. Corretas no sentido de não ser pecado, sabe? Estratégias, enfim. Mas qual é a que Deus quer para nós? Às vezes você está num caminho, usa uma estratégia, uma forma de pensar e ora e procura, e Deus vem, não é isso que eu quero, não para essa igreja, não para esse grupo, e dá a direção aos pastores, a direção que eu quero é essa.
Eu tenho esse temor o tempo todo. Eu coordeno a escola bíblica aqui também. Eu falei, qual é o caminho? Diante de tantas possibilidades, Senhor, qual é o caminho? E eu preciso da palavra, a palavra vai me conduzindo. Palavra que é inspirada, ela me corrige. E é essa palavra, que aqui é o golpe final da palavra, no bom sentido, sabe tudo. É sensacional. Nada tem maior poder de gerar retidão na nossa vida do que a palavra. A palavra é útil para a educação na justiça. Educação na justiça aqui não é a justiça de justificação pela fé. A justiça aqui é retidão. A palavra de Deus, quando você a lê e a estuda, ela te torna uma pessoa justa, reta, santa. É engraçado, é trágico como a gente encontra pessoas, às vezes, com certos desvios, e elas não mudam. Não mudam. Pode estar certo, é gente que está precisando de um aprofundamento na palavra de Deus, de discernimento. Está precisando desse ensino, dessa repreensão e dessa correção e dessa educação. Que é o guia que me gera retidão na vida. A palavra, ela tem um poder de fazer no seu caráter o que nada mais pode fazer. A palavra pode, por isso ensina a criança, a palavra de algum modo vai mexer no caráter dessa criança. E torná-la uma pessoa reta. A gente vai comemorar agora a reforma protestante. É impressionante, queridos. Essa aula foi dada aqui em julho. É impressionante observar os países onde a reforma teve uma atuação, uma influência direta e substancial, e ver a cultura dessas nações onde a reforma teve essa atuação. Países que hoje sequer podem ser chamados de cristãos, mas está lá a marca no caráter deles. Direitos humanos respeitados. É impressionante. É impressionante. O que pode, isso é história. É impressionante o que o aprofundamento na palavra gera no caráter do homem. Você vai num presídio e vê lá a ala dos evangélicos. O que a palavra de Deus fez? Se tem algo que é um elemento de correção, não é o presídio, mas lá, o crente lá, até porque o crente no presídio, ele tem que ser impecável. Senão, se ele for um crente que desrespeita e que não leva a sério, é um negócio louco do presídio, né? Os caras que não são crentes passam cerol, não. O cara, eles não perdoam, não. Se é crente, tem que ser mesmo. Mas é impressionante o que o evangelho é capaz de fazer no caráter de um assassino, de um corrupto, de um mentiroso, de um violento. A palavra, ela pode gerar justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeito. Homem de Deus, gente, repito aqui, já falei no começo, é aquele que serve a Deus.
ele está se referindo aqui a todos aqueles que se lançam nas mãos de Deus para fazer a sua obra. Todos, pastores, líderes, missionários, trabalhadores que fazem do seu trabalho um instrumento de testemunho cristão. Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Boa obra aqui são as obras que glorificam o nome de Deus. Aqui há uma referência, assim, a obras, vamos chamar assim, de solidariedade, de caridade. Há, primariamente, essa aplicação, um coração misericordioso. Mas toda obra, aquela obra que fundamenta, que traz vida à fé. A fé sem obras é morta. A fé que não é operacionalizada, que não vai para as mãos e para os pés, ela morre. Se tem algo que faz de nós gente talhada, é a palavra de Deus, perfeitos e perfeitamente habilitado. Queridos, me espanta ver, mesmo, eu falo, ai meu Deus. Aí, vamos pegar a igreja evangélica de Niterói, várias grandes igrejas em Niterói, não tem mais escola bíblica. Não tem, simplesmente. Eles querem cultos abarrotados, shows, o que eu acho maravilhoso, nesse sentido, ter cultos cheios e animados e alegres, eu acho maravilhoso. Mas por que tem que prescindir justamente daquilo que vai trazer maturidade para essa igreja? Não dá ibope, ninguém vem mesmo. Aqui vem gente, ó, um feriado, está aqui, um grupo, que eu, parabéns a vocês, aliás, estarem aqui no feriado, puxa vida, porque querem aprender. É isso que vai fazer de você alguém realmente extraordinário nessa vida, é a palavra de Deus, é aprender mesmo, é submeter a. Por que a igreja evangélica no Brasil faz diferença, mas faz tão pouca diferença? Porque é uma igreja que não conhece a palavra de Deus. Quando eu vejo alguns irmãos citando pregadores aí, eu fico assim, eu não falo nada, eu não gosto de falar. Será que essa pessoa conhece o que esse cara ensina? Veja o que ele ensina, que bobagens. Coisas tão toscas e contrárias à Bíblia, mas o cara é famoso. E aí pega você, aí começa com um discurso moralista, aí você gosta, nós gostamos, moralista, é isso mesmo. Eu não fui convidado para ser um defensor da moral, não fui, não é esse o meu chamado, eu, igreja, nós, meu chamado é evangelho. Até porque só se vive a moral cristã quando você é um cristão. Faz sentido impor uma moral cristã para quem não é cristão, porque não vai entender, eu tenho um pressuposto. Deus me ensinou isso, eu tenho Deus, eu tenho o Evangelho. Mas a igreja só vai ter uma ação eficaz quando ela realmente conhecer a palavra do seu Deus. Conhecer a fundo. Leia a Bíblia, estude, pergunte. Estou discipulando um amigo que entrou aqui para a igreja. Gente, que coisa. Eu estou crendo que eu ia seguir lá o roteirinho bonitinho, aí ele vem com aquelas perguntas. Ai, meu Deus do céu. Como é difícil. Adorei ter alguém assim. Por quê? Me força a saber. E vou na palavra. Teve uma pergunta que ele me fez, poxa, cara, essa eu não sei. Eu tenho para mim que ninguém sabe, mas eu vou ver. A palavra, ela nos torna habilitados para lidar com as filosofias dos dias de hoje. Quantos jovens, e assim eu vou concluindo, quantos jovens, que tristeza, quantos jovens vão para a faculdade e não suportam. A coisa de um mês, um menino aqui da igreja veio conversar comigo, entrou na faculdade, e ele está sendo
massacrado. Com filosofias, pensamentos para detonar a fé evangélica. Ele conversar, graças a Deus, alguém frequentou a escola bíblica, mesmo ele. Quantos jovens se afastam, começam a ouvir Nietzsche, crueldade de Nietzsche, a perversidade. Olha que tem coisa boa, até nele, tem, mas quando você lê Michel Foucault, Clément Rosset, Deleuze, e você vai ouvindo esses sujeitos, e aqueles professores absolutamente convictos de seus saberes, mais do que muitas vezes nós somos, e uma crueldade, formação de subjetividade, para a fé resistir diante disso tudo, na palavra. Aqui, ó. Vá para a palavra. Ontem eu estava discipulando um grupo de rapazes também, e um deles falou, eu falo, mas tem uma hora que a pessoa chega e fala, mas é assim que eu acredito. Aí eu disse para ele, ok, deixa ela pensar assim. Mas tira o telhado do que ela está pensando. Tira o telhado. Leve ela às consequências do que ela está dizendo. Jean Paul Sartre, ele falava da amoral, que há uma neutralidade nas suas escolhas. Não há certo ou errado. Não há certo ou errado. Mas quando uma nação invade outra, ele vai lá, faz um manifesto contrário àquilo. Eu falei, pera lá, cara, você não consegue sustentar o que você disse, está defendendo o quê? Se não há certo ou errado, não se defende. Você não tem que saber as filosofias. Lloyd Jones fala que, nesse sentido, as filosofias são um desastre na fé cristã. Mas elas, é claro que ele fala, porque não há fundamento. Como lidar com essas questões todas que estão aí, queridos, surgindo, que eu acho chatíssimas. Desculpem, gênero, eu acho chatíssimas. Falei, a mente vai para outro caminho. Mas assim, mas você, na palavra, falou, olha, eu não sei, eu não tenho muita. Minha mãe falava, eu não sei, filho, eu sei que a palavra de Deus diz isso. Sensacional. Eu vejo assim, fico com palavra, mas eu não tenho esse saber aí, essas coisas e tal. Mas na palavra, porque é de Deus, então eu não sei explicar. Mas para sobreviver e ser perfeitamente habilitado para lidar com a vida, com as tragédias, passa uma tragédia na vida, você não vai responder, mas você tem uma resposta para lidar com a tragédia, que a palavra te diz qual é. A palavra te prepara, a palavra te alicerça, a palavra te prepara até mesmo para não ter resposta, até mesmo para o assombro da vida, para o paradoxo. A palavra te prepara até para isso, até para o despreparo. Quando Paulo fala para a gente buscar esse conhecimento profundo, mas, contudo, caminhamos com o que temos. A palavra é sensacional, vai com o que você tem, que Deus vai estar na frente e te usando. Voltemos à palavra de Deus. Leve ela a sério. Não se contente com cultos de domingo à noite. Eu devia estar pregando isso à noite, né? Você está aqui. Não se contente com cultos de domingo à noite. Que é maravilhoso, mas é pouco. É muito pouco. Essa palavra, Pai, traz um incômodo a mim mesmo, que sei que preciso mergulhar mais na Tua palavra. Pai, às vezes a mente da gente, a vida da gente, ela fica muito envolvida com afazeres e a gente esquece que, se a gente gastar tempo na palavra, vai encurtar o tempo usado nas outras coisas, porque vai fazer melhor. Vamos ser mais eficazes, vamos escolher melhor. Pai, dá-nos esse sopro para voltarmos à palavra.
com zelo, dedicação, em nome de Jesus. Faz de nós servos, homens de Deus, gente habilitada a toda boa obra. Gente justa, reta, ensináveis. Faz de nós gente ensinável. Faz de nós gente que aceita a repreensão, a correção. Muda-nos, ó Pai, para a glória do Teu nome e para Teu louvor. Para que o mundo Te veja em nós. Que essa é a perfeição. Onde nós não somos vistos porque somos imperfeitos, mas Você, Jesus, é visto em nós. Perdoe os nossos pecados. São muitos. Infelizmente são mesmo, Senhor. São graves, Senhor, muito graves. São terríveis. Mas felizmente, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Culpa alguma prevalece, Senhor. A graça, o poder da cruz, do sangue de Jesus. Oh, aleluia, louvado seja o Teu nome. Leva-nos em paz. Ao mesmo tempo, incomodados em buscar-Te mais na palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Para a glória do Teu nome. Para Teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Josué, dá a benção.